Vamos mais uma videoaula, onde nessa videoaula vamos falar a respeito de JavaScript dentro do HTML. Sem delongas, já vamos partir já para o nosso projetinho aqui, rapidinho. Então, temos aqui nosso código, temos aqui a nossa página HTML, então já estou com o código aberto, já estou com a minha página HTML também, que foi base de algumas aulas anteriores, tá? Então tá aqui, ó, com CSS, tudo bonitinho, ok? Então tá aqui o meu HTML e tá aqui a minha página e a estrutura, só para nós relembrarmos, né? Tem uma imagem aqui dentro. Então a estrutura de pastas, eu tenho uma pasta de CSS, onde eu tenho dois arquivos CSS de estilos, né? Uma imagem sendo colocada, JS eu não tenho nada, eu tenho aqui dentro de view apenas um HTML e dentro de index um outro HTML, onde eu abro o HTML do index, eu tenho aqui um href, onde ele navega entre uma página e outra, beleza? Muito simples o meu HTML. Qual é a ideia então de colocar o JavaScript? O JavaScript ele tem a função de dar ações dentro do seu HTML. Então, todo tipo de ação que você queira, de interações, de submeter, de dar informações de alerta, de fazer... Então, todas as ações são criadas através do JavaScript. Ah, mas dá para fazer muito mais coisas? Dá para fazer muito mais outras coisas, como editar o próprio HTML, fazer em formulários controle no caso, por exemplo, eu posso pegar um campo de texto e fazer um controle de marcações, onde aquele texto já pode inserir e-mail, ou só pode inserir número, ou pode só inserir... Ou seja, fazer uma regra ali dentro daquele campo de texto. Ah, mas só campo de texto? Não, o JavaScript ele tem para muita coisa, ele abre o leque nosso de ação dentro do HTML e faz com que a customização seja muito grande, muito elevada. Então, saiam um pouco da caixa, pensem muito mais além. Quando vocês tiverem ações avançadas, quando vocês estiverem mais familiarizados com JavaScript, vocês vão notar que isso vai abrir o leque de vocês como fazer ações, fazer programação dentro do seu HTML, beleza? E não confunda, tá? Já deixo a dica, não confundam de Java com JavaScript, são duas coisas diferentes, ou seja, são duas linguagens totalmente diferentes, tá bom? O JavaScript, setada e criada, moldada para ficar dentro, sendo utilizada com o HTML, e o Java é uma linguagem orientada a objeto, que dá para fazer uma N outras coisas, beleza? Então vamos lá, sem delongas, vamos aplicar aqui alguma coisa. Então na minha parte de index, que é essa, que já está aberta aqui, ó, eu vou criar algo onde eu possa ter um script, ter uma informação. Então, por exemplo, ó, os scripts, a priori, eles precisam ser criados aqui dentro, ó, dentro da pastinha, dentro, ou melhor, do header aqui, ó, de cabeçalho. Opa, escrevi errado ali, deixa eu apagar, acertar. Então, toda vez que eu tiver que criar scripts onde eu preciso tá dentro da minha página HTML, então eu ponho sempre no header ali, no cabeçalho do meu HTML, então é ali que eu ponho ele, beleza? Então vamos lá, eu vou criar uma function aqui, ó, function, eu vou chamar essa function de MSG, como se fosse uma mensagem, e até aqui eu vou colocar um valor aqui dentro, ó, uma palavra aqui dentro chamada de texto, beleza? Então vocês vão entender um pouco melhor, abrir, fechei, chaves, e vou colocar assim, ó, alert, abrir, fechei, chaves, ponto e vírgula, e aqui dentro do meu alert, olha o que eu vou colocar, texto. Então, para eu explicar um pouco deste JavaScript que eu acabei de criar aqui, o que ele faz, né? Eu vou aqui separar aqui, para vocês notarem. Então, dentro da tagzinhas, das duas tags script, abrindo e fechando, eu fiz uma função aqui, ó, beleza? Essa função não está sendo utilizada em lugar nenhum. Qual é a ideia dessa função? Qual que são os detalhes dessa função? Eu ponho uma palavra reservada chamada function, depois eu ponho um nome da função. Aí qual é o nome que eu coloquei MSG? Um nome que você achar mais atraente. Então, o nome de uma função, eu ponho como eu nomeio ela para ficar mais próximo do que ela faz, do qual é a ação dela. Eu chamei de MSG porque ela vai ser uma ação de mensagem. Aí eu coloquei abrir e fechei parênteses, aí eu abri e fechei chaves, que é o que? O escopo da minha função. E internamente eu coloquei um comando JavaScript
JavaScript chamado alert. Abri, fechei e coloquei a palavra texto que está aqui dentro para cá. Por quê? A partir do momento que eu escrevo alguma coisa entre esses dois parênteses, eu estou criando uma variável. Então eu criei uma variável aqui e essa variável vai ser utilizada neste comando JavaScript chamado alert. Beleza? Simples, né? Bem simplesinho. Então, falamos da estrutura, falamos dessa palavra texto que significa e falei do alert ali, que é uma palavra reservada, é um comando reservado, um método reservado do JavaScript para dar pop-ups, mensagens de pop-ups dentro do nosso HTML. Legal. E agora? Agora eu vou criar alguma coisa aqui para invocar. Então, debaixo desse teste 1.0 aqui, bem desse próximo header aqui, desse H2 aqui, eu vou colocar algo aqui, vou colocar um button, tá? Então vou colocar um button e neste botão vou colocar o nome dele, alerta, beleza? Coloquei em português, vou salvar, vamos ver como que fica lá, vou dar um Ctrl R aqui para dar um refresh na tela, para dar uma atualização na tela. Notem que tem um botão aqui que não tem ação nenhuma ainda nesse botão, beleza? Então já fizemos alguma coisa, criamos o botão, tá aqui botão, já fiz algo para ser implementado, e agora? Agora eu vou dar a ação para ele. Então vamos dar ação. Como é que eu faço a ação? Eu venho dentro da tagzinha e coloco aqui um atributo a mais, um atributo chamado onClick. Nesse atributo onClick, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, MSG, que é esta função aqui, abri, fechei, ponto e vírgula, e vou colocar uma mensagem. Agora notem que tem uma aspas aqui duplas e aqui tem uma aspas simples. Então quando eu tiver que utilizar campos de texto ou informações de texto, eu faço isso. Aqui internamente eu ponho simples e externo eu ponho duplo, tá? Para ele não se perder. Então eu coloquei ali a aspas simples e coloquei aqui, mensagem teste. Beleza? Só para ter isso, vou salvar o meu HTML. Vou lá de novo, vou dar uma outra atualização, beleza? Agora eu vou até o botão e vou dar um clique no botão. Opa, cliquei no botão, notem que a mensagem já apareceu. Notem que a função foi utilizada, a função de alerta. Então notem que já criamos aí uma ação a mais para o meu HTML. Você viu que interessante? Você viu que bacana nós utilizarmos essa captura de colocar mensagens na tela? Então já criei uma açãozinha aqui. Vocês viram que legal? Mas só isso é interessante? Não. O ideal, conforme os scripts vão crescendo, vai ficar um pouco, sabe, sem visualização, não vai ficar tão legível. Então o que eu faço então para eu criar JavaScripts e ficar uma forma mais legível, para que não ocorra igual agora, vai crescendo, eu faço uma outra ação que faz uma outra coisa. Eu vou lá e coloco lá function alterar, por exemplo. Aí eu vou lá e coloco aqui, vou lá e coloco um comando para alterar aqui dentro. Então, notem que acaba acontecendo o quê? Acaba crescendo aqui, vai crescendo e o HTML vai ficando inchado. Então, o que eu tenho que fazer então, no caso? O ideal é você criar um arquivo separado, igual nós fizemos com o CSS. E como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui, crio um novo arquivo, vou lá, criar um novo arquivo, e qual é o nome do arquivo? Eu chamo como eu queiro. Eu vou chamar ele de comandos, tá? Eu vou chamar de comandos, poderia chamar qualquer nome, poderia chamar de funções, funcões, eu não vou colocar sem as acentuações, .js. Então, criei lá, funcões.js. Aí o que eu faço? Pego todas as funções, aí já não preciso da tagzinha ali, pego todas as funções que eu criei, Ctrl X, e jogo dentro dos meus funções. Até aqui sem nenhum problema. Salvo, já tem um arquivo direcionado aqui. E agora, em vez de eu colocar as funções aqui, aí eu modifico um pouco mais a minha tagzinha. Então a tag vai ficar assim agora. Em vez de ele estar neste formato, né, eu posso deixa eu até para ficar um pouco mais bonitinho, não tenho aqui o link da referência do CSS, então quero colocar aqui, eu venho aqui, espaço CRC de source, aí eu faço menção quem vai ser meu source. Aí eu faço menção à pasta js barra, né, igual eu fiz ali do CSS, funcões.js. Salvei. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá dar um refresh na tela, Ctrl R.
ou Ctrl F5, tanto faz. Vou clicar. Belezinha, olha lá, funcionou. Só para vocês olharem que isso realmente funcionou, eu vou fazer algo aqui, ó. Vou colocar no final aqui, ó, ou melhor, no começo, vou concatenar, coloquei um sinal de mais, aspas, aspas, e vou colocar aqui, ó, alguns jogos da velha, alguns sustenidos aqui, bem no começo do texto do alerta. Então ele vai pegar o texto que está lá, vai concatenar, vai juntar um com o outro, tá? Vou tentar dar um espacinho aqui, salvei. Vamos ver se isso funciona. Ctrl R, dou um alerta aqui, cliquei, olha lá, colocou a concatenação do texto que eu fiz juntamente com o texto que eu passei. Notaram que interessante? Então, com isso, agora eu ganhei um arquivo de funções. E o mais bacana de tudo isso é que esse arquivo de funções ele pode ser compartilhado. Então ele não precisa, mas eu quero agora colocar em outro HTML. O HTML não está aqui, ó. Eu faço a mesma coisa. Só que esse HTML, ó, vou copiar até essa mesma tagzinha aqui, ó. Eu quero que essa função fique dentro do girassol. Lembra que o girassol está dentro de view, da pasta view. O que eu vou ter que fazer? Igualzinho eu fiz do CSS lá, do CSS, ponto, barra, né? Ponto, barra, para eu ter, para que ele volte um nível e entre em JS. Salvei. Vamos colocar, vamos fazer igual, olha, vamos colocar aquele mesmo botão lá no outro camarada para ver como é que fica. Olha lá, vou colocar aqui, vou colocar depois desta imagem, vou colar, vou deixar o botão alerta, vou chamar de, ou melhor, vou deixar até alerta 2, ponto. Só para ficar diferente. Vamos olhar lá, vamos dar um refresh, vou clicar aqui no link para ir para outra página, olha lá aqui o botão do alerta 2, cliquei, olha lá, mesma mensagem, porque está o mesmo texto, né? Poderia modificar o texto aqui do alerta 2, não. Onde modifica o texto, aqui dentro, a mensagem apenas, ó, ponto, beleza? Salvei. Então, vou dar um R, Ctrl R aqui, cliquei no botão, olha lá, já modificou a mensagem. Então eu fiz o quê? Eu reaproveitei uma função em outro arquivo JavaScript, beleza? Então, notaram aí que como nós podemos trabalhar com JavaScript tanto dentro do HTML, que eu já retirei, ou criando um arquivo tendo as funções de HTML. Eu vou fazer mais uma função aqui, ó, como para fechar aqui, ó. Então vou criar uma função onde eu modifico um objeto dentro dele aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse camarada aqui, ó, hr2 aqui, ó. Eu poderia, vou chamar ele, vou nomear ele, eu vou colocar id, abre e fecha, e vou chamar ele de texto 2. É um nome que eu dei para ele aqui, para o meu H2 aqui, eu simplesmente nomeei ele, beleza? Então e agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um comando a mais aqui, ó. Esse comando de modificação aqui, ó, o alterar, ó. Olhem o que eu vou fazer com ele, ó. Vou colocar assim, ó, document ponto get element by id, o nome que eu dei lá no camarada, que eu não lembro, foi texto, né? Texto 2, ponto inner HTML, em vez de teste, eu vou chamar ele de super teste. Não era teste que tinha? Agora vou chamar de super teste. Beleza? Vou salvar, até que sem nenhum problema. Agora eu vou criar um outro botão aqui, ó. Vou criar um outro botãozinho. Vou colocar uma quebra de linha para ter um botão embaixo do outro. BR. Tá lá, fiz uma quebra de linha. Vou colar aqui o outro botão para ser mais rápido. Eu peguei o mesmo. Vou chamar ele de alterar. Beleza? Vou colocar 3 pontinhos só para ficar diferente. Aqui, ó, vou dar um espaço sustenido aqui, só para fazer uma frescurinha diferente também. Só que em vez de eu chamar agora essa função aqui, ó, eu vou apagar tudo isso daqui. Agora eu tenho uma outra função que eu quero invocar. É a alterar, abre e fecha. Ponto e vírgula no final aqui. Salvei, tá? Pronto, já está bonitinho salvo. Aqui já tem a função salva também do superteste. Eu fiz bonitinho. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui no final, tá? Toda linha tem um ponto e vírgula no final. Salvei de novo. Vou dar um Ctrl R. Ele já fez a atualização. E agora vou voltar aqui. Deixa eu ver se está atualizado, bonitinho. Olha lá, já apareceu o alerta e o alterar. Olha o que eu vou fazer. Vou clicar no alterar. Notem que mudou o texto aqui, ó. Superteste.
Ponto, tá vendo? Então vou dar um refresh aqui para voltar de novo ao original, tá vendo? Tá teste 1, cliquei, alterar, ele modificou o texto. Notaram qual é o poder do JavaScript? Então fizemos aí dois comandinhos com JavaScript, tanto para alterar um elemento com base num ID, né? Como eu nomeei ele aqui, ó, dei um nome para ele, nessa referência eu coloquei o ID nele, ó, coloquei um ID, então eu fiz uma alteração com base no ID e criei um comando de alerta que, na verdade, é um pop-up na tela apenas para alertar ali, o usuário para alguma coisa. Tá bom? Espero que tenham entendido, testem a função, verifiquem aí se está tudo funcionando, tá? É bem interessante, pause o vídeo, analisem ele com carinho, com step by step aí e tentem fazer. Se caso vocês não fizeram o vídeo anterior de CSS para ter essas mesmas funções e ter estrutura de pastas montada, não deixem de dar uma olhadinha nele também, tá? Eu vou colocar referência aqui no final para que você olhe ele também, para que você consiga ter já esse desenho já efetuado aqui para ficar muito mais fácil, beleza? Um abraço, pessoal!